Olá, meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, que sempre traz para você um convidado renomado, um especialista renomado, falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, o caso das vítimas, a situação das vítimas nesses vários processos, nos casos que envolvem justiça e até polícia. E quem vai falar sobre isso está aqui nos nossos estúdios a promotora Celeste Santos. Ela que é promotora e gestora do projeto AVARC, que justamente tem esse objetivo, defender o interesse e os direitos das vítimas. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora, no programa Análise Direta. Olá, doutora Celeste. Primeiramente, quero agradecer a sua gentileza, de comparecer aqui aos nossos estúdios para falar desse tema muito importante. Realmente, a vítima hoje não tem o tratamento devido, o tratamento às vítimas em geral de vários casos, de vários crimes, principalmente aqueles que envolvem crimes que envolvem um peso moral, como estupros, abusos infantis. Essas vítimas hoje, elas não estão devidamente amparadas pela lei, E essa tem sido a sua preocupação, promotora? Bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, poder falar com você, Kleber, com os ouvintes. Bom, realmente o assunto é bem preocupante e em 2018 um grupo de promotores de justiça da Barra Funda se reuniu porque a legislação, tal qual ela está concebida hoje, não nos permite dar um tratamento adequado à vítima de crimes. Isso porque ela trata como se não fosse uma mera testemunha, ou seja, uma pessoa que em si não teria direitos. No processo, ela é instrumentalizada. Nós acompanhamos alguns processos judiciais em que a audiência é toda voltada para questionar a vítima, muitas vezes tem uma inversão de papéis. Então, além dela ter sofrido um dano, uma violação à sua dignidade humana, ela ainda tem que se submeter em juízo a responder perguntas muitas vezes desvinculadas do fato que foi praticado, que visam apenas desqualificá-la como vítima, sendo que o mesmo não é feito com quem está do outro lado, ou seja, aquele que descumpriu, que violou, que praticou um crime. A esses são garantidos todos os direitos como pessoa humana, a sua dignidade é resguardada. Só que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem que valer para os dois lados, tem que valer para vítimas e tem que valer para ofensores. Nós criamos, então, dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, um espaço acolhedor em que a vítima é escutada de forma a não questioná-la, mas validando o seu depoimento e esclarecendo sobre o passo a passo processual, sem abandoná-la, sem esquecer que, para além do processo, ela tem necessidades específicas. Uma vítima, por exemplo, de um crime bárbaro, que é o crime de estupro, ela precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social e muitas vezes até um acompanhamento psiquiátrico. Então, não adianta nós queremos tratar esse tipo de tema sensível apenas com uma técnica. É preciso que a sociedade como um todo se conscientize da violência, atue como rede de apoio dessas vítimas e não inverta quem estaria, na verdade, respondendo a um processo de quem foi vítima dele. Isso é um passo importante para a restauração da vítima na sua dignidade, porque no momento em que você valida que ela de fato foi vítima, ela já superou um obstáculo que é dela. Porque as vítimas de crime, primeiro, elas tendem a negar para si mesmas que foram vítimas, porque o processo penal ele estereotipa réus e vítimas. Nós precisamos acabar com essa questão, estereotipo de estigmatização de acusados. Não, estigmatiza a vítima, estigmatiza acusados.
vamos trabalhar isso apenas com essa ferramenta ultrapassada, arcaica do século XIX, que é uma ferramenta processual que foi criada apenas para dizer que o Estado não teria um poder absoluto sobre a vida do cidadão? Mas a sociedade se modernizou, ela avançou e precisamos conceber direitos não processuais às vítimas. Então, é o direito de defesa, o direito de informação, uma assistência médica, uma assistência social, o direito dela ser reparada pelo dano causado. Afinal, nós estamos criando uma sociedade que ninguém é responsável por nada, porque se ninguém for responsável por nada, todos nós somos responsáveis por tudo. Acho que a senhora já começou muito bem falando essa condição da vítima no processo. Hoje ela é uma mera parte, assim como tem o acusado, assim como tem a testemunha, tem a vítima. É uma mera parte, sendo que ela é a grande prejudicada em muitos casos. E um dano causado por um caso, por um crime, por exemplo, pode ter consequências para o resto da vida. Então, hoje, a legislação não contempla, não olha essa condição com o devido cuidado? Então, toda a legislação ela foi projetada para atender só uma das partes. Nós temos um diálogo que é Estado-réu, Estado-ofensor. Não existe um diálogo Estado-vítima. A partir do momento em que você subtrai esse diálogo do Estado com a vítima, você está subtraindo o diálogo com a sociedade. Porque o Estado ele foi construído, não sei se você sabe, Kleber, tal qual existe hoje, foi centralizado essa questão do poder justamente, de um lado, para se atribuir segurança aos cidadãos e, de outro lado, para que não fosse exercidas as liberdades de forma ilimitada. Então, nós abrimos mão de parcela da nossa liberdade, mas não foi em troca de nada. Então, sendo em troca de algo, a sociedade precisa pedir a contraprestação, que as vítimas sejam acolhidas, que sejam tratadas de forma profissional. É urgente que seja aprovado o Estatuto da Vítima, que compreenda cada tipo de vitimização e que sejam desenvolvidas estratégias preventivas à vitimização, ou seja, trabalhando com coletivos que já são suscetíveis a serem vitimizados, bem como, no caso da prática de crimes, que sejam trabalhadas estratégias de desvitimização, porque a vítima de hoje ela é o ofensor de amanhã. Não adianta nós trabalharmos, desenvolvermos em criminologia estratégias para que não haja encarceramento em massa, estratégias para que não haja reincidência, criamos benefícios processuais, criamos benefícios materiais, como o acordo de não persecução penal, voltados todos a uma ressocialização, e para a vítima o que foi criado. Porque para a vítima o que ela enxerga? Bom, a pessoa praticou um furto contra a minha pessoa, foi celebrado um acordo de não persecução penal, a minha dignidade não foi restaurada, ele não assumiu as consequências pelo crime praticado, e ela fala assim, por que eu vou continuar a ser um cidadão que cumpre as normas, que cumpre as leis, se diante do caso concreto não fui respeitado? As regras têm que valer para todos. Legal. E muito interessante o que você falou, eu li um artigo seu que resume bem, eu acho que define bem isso que você está falando, que essa estrutura ela é coercitiva, ela é punitiva, essa estrutura de justiça ela é voltada para a punição do criminoso, mas não para a restauração, como você disse, não para recompor a vida da vítima, ela não estabelece, como você usou o termo, diálogo, justiça-vítima, é só com o réu. Então, a única preocupação hoje da justiça é punir. E punir não resolve o problema da vítima, seria uma mera, vamos dizer, entre aspas, uma vingança. Não é isso, porque ela não teve o prejuízo dela sanado, né? Exatamente isso. Historicamente, quem promovia as acusações era a própria vítima, era a vingança privada. Ah, é? Ela era a autora da ação penal. Nós substituímos o Estado pela vingança pública. É isso que fundamenta nós,
podemos impor penas. Porém, na atualidade, se entende que as penas só teriam sentido se tiverem um caráter preventivo, ressocializador. Por exemplo, no acordo de não persecução penal, que está agora em voga, quando o acusado, ele assume a prática do crime, fala-se impropriamente que é uma confissão. Não é uma confissão porque você está celebrando um contrato antes do processo. É a única coisa, essa autorresponsabilização, e tem estudos, inclusive psicológicos e psiquiátricos, que a pessoa precisa primeiro reconhecer que errou. Se sequer a pessoa reconhece que errou, é inócuo você conferir um acordo a ela para que ela não seja processada. Esse é o item 1 e, acredite, é o que tem maior dificuldade. Você não está subtraindo nada do acusado, ele continua tendo o direito de se defender. Se ele acha que é inocente, ele faz o acordo e tem o processo com todas as garantias, que são muitas, para que ele prove a sua inocência. No projeto AVARC, nós estamos fazendo de uma forma diferente. Nós chamamos a vítima para uma reunião com o Ministério Público e ela nos diz como ela quer ser reparada pelo prejuízo causado. Olha que interessante, ela tem essa possibilidade. Primeiro, para a gente até pontuar e situar as pessoas na conversa, vamos explicar o que é o projeto AVARC. AVARC, né? Acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos, né? Então, eu queria que você explicasse para as pessoas e depois citasse, para a gente até não perder a linha de raciocínio, essa possibilidade dela falar da reparação. Mas primeiro explicar para as pessoas o que é esse projeto AVARC, por favor. Bom, o projeto AVARC, ele é um projeto do Ministério Público. O Ministério Público, pela Constituição, ele é o ombudsman da sociedade e também é o detentor da ação penal pública. Somente ele pode processar criminalmente pessoas que praticaram crimes, com exceção de crimes de ação penal privada, injúria, calúnia, difamação. Essa é a própria vítima, é um resquício da vingança privada que pode promover a ação penal. Mas a grande maioria dos crimes é o Ministério Público que é o detentor desse monopólio. Porém, nos chega um inquérito policial já com tudo escrito, a letra ela é fria. Você não sabe se foi reproduzido exatamente o que a vítima quis dizer. Muitas vezes não houve um cuidado, até porque não é uma exigência, um requisito, com os danos efetivamente que foram causados à vítima, se ela alterou a sua rotina, porque muitas vezes chega para nós, por exemplo, um crime de furto. Foi um celular no metrô e alguém da rua correu atrás e foi restituído. Não tem essa riqueza do contato pessoal, de olhar como eu olho no olho da vítima em audiência e pergunto, ok, mas como isso alterou a sua rotina? E muitas vezes a vítima fala, olha, alterou totalmente. Eu não saio mais sozinha de casa, eu mudei a minha rota, mudei o horário, estou sempre... Então, houve uma alteração. Então, não houve um prejuízo material, mas houve um prejuízo moral e psicológico importante. Um dano, né? Houve um dano. Nós não podemos esquecer isso. A mera punição daquele que transgrediu a norma penal não é suficiente se você não olhar para o outro lado. Qual foram os reflexos que isso causou? Isso nós estamos falando em crimes que protegem bens jurídicos individuais. Agora, na pandemia, mais propriamente chamada sindemia, que os órgãos estão noticiando, nós temos bens que ofendem bens jurídicos coletivos. O que nós estamos vivendo hoje? É uma vitimização coletiva. É uma vitimização que ela é histórica, ela é estrutural, e o projeto de lei de Estatuto da Vítima visa reconhecer a vítima como um todo. Então, nós temos a vítima da prática de crimes, nós temos a vítima de desastres naturais, como o que aconteceu em Mariana, por exemplo, e temos as vítimas de graves episódios de saúde pública, de epidemias, pandemias, sindemias. Então, nós precisamos tratar a vitimologia desvinculada de um processo penal, para que não se fique o ser humano, ele
ele é muito rico, nós não podemos torná-lo uma engrenagem, porque o processo é isso, é uma engrenagem que funciona para caminhar para frente. E se nós não assegurarmos direitos materiais à vítima e que os reflexos, seja uma vítima de pandemia, seja uma vítima de um desastre natural ou vítima de um crime, a vitimologia estuda essa questão, são parecidos. Em todos eles há uma ofensa da dignidade da pessoa humana. Em todos eles nós precisamos fazer esse resgate da dignidade, aplicar estratégias de desvitimização. Durante a pandemia, nós fizemos parceria com o Centro Universitário das Américas e atendemos mais de 500 vítimas da pandemia. E, pasmem, todas as vítimas que procuraram o projeto eram mulheres. É mesmo? E para a questão do acolhimento emocional, sim. Embora não fosse um projeto voltado apenas para o acolhimento de mulheres. Tá. Doutora, muito interessante isso. Nós vamos chegando agora ao final do primeiro bloco, mas no próximo bloco eu quero voltar a esse assunto específico das mulheres, porque os casos aumentaram muito na pandemia e também essa outra questão que você levantou muito importante, que eu particularmente também não conhecia, a possibilidade da vítima estipular como ela quer ser reparada, ela determinar, ela participar ativamente desse processo. Muito legal isso, muito inovador, e a doutora vai falar mais no próximo bloco, portanto, não saia daí. Nós voltamos aqui ao estúdio da RIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que hoje recebe aqui como convidada a doutora Celeste Santos, falando desse tema tão importante, né? Nós estamos falando sobre os direitos e os cuidados com as vítimas nos processos, especialmente os processos criminais. Afinal, um dia, qualquer um de nós pode estar nessa condição de vítima. Então, esse assunto, com certeza, interessa para muita gente e a justiça ainda está evoluindo. Como a doutora falou aqui ao meu lado, ainda há um processo de mudança, de entendimento melhor dessa condição de vítima, né, doutora? E no intervalo, a gente falava desse trabalho inovador, que ainda está no começo, né, da AVARC, de acolhimento das vítimas, análise e resolução de conflitos, né? E você citava que a vítima, primeiro, ela é ouvida. Ela tem espaço para falar a parte dela, não só do crime, mas de tudo que prejudicou, de tudo que aconteceu, que mudou, dos danos que foram causados na vida dela. E, diante disso, ela pode estabelecer, ou pelo menos sugerir, um tipo de reparação. Como que isso funciona? Então, nós trabalhamos em 2 eixos. O primeiro eixo é o extraprocessual. Quando nós verificamos que é possível que o acusado receba um benefício processual, como um acordo de não persecução penal, nós chamamos primeiro a vítima para verificar quais foram os danos efetivos que foram causados e se ela tem interesse em participar de uma conferência restaurativa e se ela entende que essa modalidade seria adequada para dar uma resposta do Estado, como você diz, o que a sociedade procura é que o Estado dê uma resposta à prática de crimes, uma resposta ágil, uma resposta eficaz, que restabeleça a ordem jurídica violada. E não tem a ver com a severidade de prisões ou os encarceramentos em massa, como é feito de forma seletiva hoje pelo direito penal. A vítima nos dizendo que deseja participar, muitas vezes ela diz, olha, eu acho interessante, concordo, meu prejuízo é tal, mas eu não quero estar cara a cara com aquele ofensor. Correto. Isso acontece. Mas ele acha interessante que seja ofertada essa possibilidade de restauração, de justiça restaurativa, para que ele possa se ressocializar. Porque quando se fala em confissão, na verdade, autorresponsabilização é um ambiente contratual, é uma ressocialização. Se nós não permitirmos nem nesse momento inicial a ressocialização, não será
com cumprimento de penas privativas de liberdade que isso ocorrerá. A maior parte das vítimas querem participar, até porque isso é feito nos crimes que são praticados sem violência e sem grave ameaça à pessoa. Correto, são de potencial mais leve, né? Até para explicar um pouco melhor para as pessoas, é feita uma reunião, né? Vocês trazem os dois lados e colocam frente a frente quando é interesse da vítima, quando ela acha interessante, acha que isso vai ajudar e tentam fazer uma mediação. É assim que funciona? Exatamente. É uma mediação penal, porém não... Eu evito usar essa palavra mediação, porque Correto. no Brasil houve um estudo incipiente do tema e eles confundem com mediação civil. Tanto que já tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça falando de justiça restaurativa em que a vítima teria que fazer concessões ao acusado. Veja, a vítima não violou o ordenamento jurídico. A mediação penal é uma estratégia diferente. Ela começa pela autorresponsabilização do acusado. Sem essa prévia, se a pessoa não está disposta a assumir as consequências pelo que ele fez, sequer há diálogo e sequer há instauração na conferência. Que na prática mostra um arrependimento, vamos dizer assim, que ela reconhece que errou. Que ela reconhece que errou. Ela reconhecendo que errou, nós podemos ver, bom, como vamos resolver isso? A boa fé, a boa intenção, né? Exatamente, e que isso falta ainda no brasileiro, essa cultura de boa fé, de boa intenção. Infelizmente. Ninguém quer ser responsável por nada. Porém, esclarecidos os objetivos, é claro que o acusado tem o seu advogado, a vítima está representada pelo Ministério Público, tem um mediador capacitado pelo CNJ na sala, em regime de comediação com o Ministério Público. Eu já tive casos de arrependimento sincero, por exemplo, um contador tinha 60 anos de idade, ele desviou o dinheiro da empresa, mas a vida toda ele não fez nada de errado. E num ambiente meramente policial, ele negava que tivesse praticado. Porém, num ambiente mais humanizado, para a vítima e para o ofensor, ele reconheceu, pediu desculpas. Para a vítima, o mais importante era que ele reconhecesse que ele fez aquilo e explicasse por que ele fez aquilo, mais do que receber o retorno pecuniário. E parcelamos em várias vezes, ele cumpriu, extinguiu, ele continua sem uma mácula. E é importante que o projeto ele funcione dessa forma desde 2018. Que interessante, mostra na prática como as coisas... Foi um erro, claro que não se compara um estupro ou a pedofilia, mas é um tipo de erro que a pessoa reconhecendo, abre-se um novo leque, uma possibilidade de extinguir e ela reparar o dano, né? Isso, tudo isso é voltado para criminosos não habituais, tem muita aplicação em crimes patrimoniais, que sejam praticados sem violência, sem grave ameaça à pessoa. A lei permite que qualquer crime, que a pena mínima seja de até 4 anos, e não haja violência ou grave ameaça, que não haja todo esse processo que é estigmatizante para a vítima e é estigmatizante para o réu. Até porque no processo a vítima sequer encontra com o réu. Então o réu ele também se sente uma vítima porque já desfigurou o cenário do que ele fez e ele está se vendo num ambiente opressor e ele próprio alega ser uma vítima. É a total inversão do sistema de valores. Não é projetado para que a pessoa assuma a responsabilidade pelo que fez e se ressocialize e volte a ser um cidadão produtivo e ativo em sociedade. Outra questão são os crimes praticados com violência ou grave ameaça. Aí em relação a essa questão, o projeto ele foca apenas no acolhimento da vítima. Correto. A restauração da sua dignidade. Que aí houve um estupro, é uma grave violação do ordenamento jurídico. A Constituição não permite, que nós temos mandados de criminalização e tem determinados crimes que a Constituição diz, olha, esses casos não têm outra solução que não o encarceramento. Aí sim vem a questão da punição e ela se faz necessário, já que não se inventou até hoje fórmula melhor para tratar desse tipo de delito. Mas basta a punição? Não. Temos que trabalhar também a vítima. Ela não pode, ao procurar uma autoridade policial, ser questionada
vítima de um estupro. Não, mas por que você foi naquele local? Estava sozinha? Por que aceitou que fizesse aquilo com você? Então, tudo isso mostra um despreparo que o projeto de lei 3890 de 2020 visa modificar com a capacitação de todos os agentes públicos e profissionais da área de saúde pública. Porque a maioria das vezes, inclusive, não chega sequer para a autoridade policial ou para o Ministério Público. A vítima procura serviços de saúde, procura um médico. E esse que acaba procurando os órgãos de polícia, os órgãos de justiça para fazer denúncia, né? Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização. Tem uma lei que obriga que eles notifiquem indícios de violência. É obrigado, né, agora? Até para combater os alarmantes índices de subnotificação que nós temos. E isso é um item que a gente vinha conversando antes até de começar o programa e é muito interessante. Esse modelo, do jeito que é feito hoje, como você falou, não preservando a integridade da vítima, acaba tendo como reflexo, como efeito colateral, muitos casos ocultos, crimes que acabam não sendo denunciados porque a vítima não sente segurança de procurar a polícia nem a justiça. Exatamente, porque o que é passado para a vítima pela mídia? Que ela vai ser... Nós assistimos recentemente o caso da senhora Marina Ferre. Aquilo foi um desserviço para o trabalho que nós estamos fazendo de conscientização, de acolhimento e que as vítimas podem confiar no poder judiciário. Porque as vítimas que eu já estava acolhendo, elas ficaram desesperadas, me ligando, falando, não vai acontecer esse tipo de situação comigo, não é, doutora? Não vão me questionar dessa forma. E eu falo, calma, não vou permitir que isso aconteça. Então, realmente, essa revitimização perante os órgãos formais de controle é uma preocupação que também visa ser sanada pelo Estatuto da Vítima, mas também conscientizar a sociedade. Lembrar que nós somos todos redes de apoio um dos outros. Então, a escola é uma rede de apoio, a família é uma rede de apoio, a igreja é uma rede de apoio. E é preciso que essas redes de apoio também funcionem. Então, se a pessoa procura, por exemplo, um pastor, reportando que foi vítima de um crime de estupro, ele precisa acolher aquela pessoa, encaminhar, estimular que ele procure os órgãos formais de controle. Também não julgar aquela vítima perguntando o que foi que ela fez. Ela já foi vítima do delito. Legal. Ela já se culpa. Legal. Muito importante isso que você falou e nosso programa vai chegando agora ao final do segundo bloco e no último bloco eu já tinha até colocado aqui no meu roteiro, mas eu quero mais falar sobre isso, sobre o caso dessa influência que acabou de vítima passando, né, a uma situação constrangedora, já que o veredito final, para quem não sabe, para quem não lembra, muita gente acompanhou, foi de estupro culposo, uma coisa até então inédita na justiça brasileira. Mas a doutora vai falar mais sobre esse caso e outros casos que também aconteceram nos últimos tempos, inclusive de líderes religiosos envolvidos nesse tipo de crime, nesse tipo de prática, no terceiro e último bloco, imperdível, não saia daí. E nós voltamos ao estúdio da RIT em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Um programa que sempre traz um especialista renomado, falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje está aqui comigo a nossa promotora, né, de justiça, especialista em casos que envolvem vítimas, o cuidado e os direitos das vítimas, Celeste Santos, promotora e gestora do projeto Avarte. No segundo bloco, você citou a questão da Mariana Ferre, que foi vítima de um caso de abuso sexual, fez a denúncia, o caso foi para a justiça e a própria promotoria entendeu que foi um estupro culposo, que não há previsão no Código Penal, nunca foi citado nenhuma qualificação desse gênero. E acabou tendo um efeito negativo, um efeito dominó. Outras vítimas, como você falou, agora estão com medo. Esse caso se tornou emblemático para a justiça brasileira?
o caso ele se tornou emblemático não por razões positivas. Por exemplo, surgiram projetos de lei que falam em violência institucional para trabalhar, aumentar a pena de abuso de autoridade de juízes e promotores, ignorando-se que toda a cadeia de vitimização causada, pelo menos no que foi divulgado, partiu do advogado de defesa. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu sei que eles estão trabalhando em limites para o exercício do direito de defesa, sei que irão baixar uma normativa, baixar com base em dados objetivos, mas trazer fatos desconectados com o processo não é uma forma de se defender um cliente. A mulher, ela não é um objeto masculino, então ficar trazendo fotos dela, isso acontece sim, eu estou com casos em que o réu está fazendo exatamente a mesma coisa, parece que foi um estímulo, criou uma espécie de escola da vitimização. Né? Uma jurisprudência, que coisa. Assim, uma escola da vitimização. Então vamos desqualificar as vítimas enquanto mulheres, enquanto pessoas dignas, para afastar, lançar uma cortina de fumaça sobre o ato escabroso que foi realizado pelo réu. Veja, nós precisamos analisar a questão de forma técnica. O réu se defende dos fatos. Se a vítima é modelo, não é modelo, se a vítima tem fotos em redes sociais ou não tem fotos em redes sociais, nada disso justifica a prática de um crime de estupro. E as vítimas, elas ficaram atemorizadas porque elas viram que o que elas temiam, porque o primeiro passo é a vítima se culpar pela prática do crime. O segundo passo é buscar a sua rede de apoio. Quando ela consegue superar esse primeiro passo, e muitas vezes a rede de apoio dela também não é acolhedora, a família ou alguma pessoa próxima, a escola também desestimula a denúncia. E ela consegue ultrapassar essa outra barreira e procura a justiça. E, estando perante a justiça, ela é revitimizada, que é uma vitimização secundária, que o trauma é muito mais profundo, às vezes, que a prática do próprio crime, nós estaremos cada vez mais refletindo a violência na nossa sociedade. Nós estaremos, então, dizendo que estupro não é mais um fato típico, ilícito e culpável. Ou como se vulgarizou nas redes, seria culposo. Não existe estupro culposo. Ou a pessoa violentou a liberdade, a dignidade sexual de outra pessoa, ou não violentou. O reflexo tem sido muito drástico para os crimes que já estão em andamento, as vítimas estão muito apreensivas, e eu acredito que isso vai aumentar ainda mais as cifras ocultas. Nós temos um estudo na Universidade de Valência, por exemplo, em relação a crianças, meninas que são vítimas de crimes sexuais, que no mundo só 2% são conhecidos antes que a pessoa complete 18 anos de idade. E eles consideram o principal problema mundial de saúde pública. Então, nós precisamos tratar a vitimização, a questão da vítima direta, mas também a vitimização coletiva que esse fato nos traz. A sociedade está vitimizando as suas mulheres. Como vamos fazer para desconstruir esses estigmas? Agora, uma das preocupações do Ministério Público, desse trabalho, desse grupo e também do projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, é justamente limitar a atuação do advogado de defesa do réu. Impedir, né, que ele vasculhe, que ele exponha principalmente a vida das vítimas a todo custo, só para legitimar o crime que foi feito, enfim, para justificar a atitude que o réu teve. Esse é um dos cuidados, né, doutora? Sim, o projeto ele atribui o status de vítima especialmente vulnerável, no caso de crimes contra a dignidade e liberdade sexual, e impede que a vítima seja ouvida muitas vezes. Tendo-se que esteja se gravado em um meio audiovisual, como nós temos aqui, já se tem o depoimento
da pessoa. Ela não precisa ficar recontando a mesma história 2, 3, 4, 5 vezes. Né? E de uma forma desgastante. É possível que tenha repercussão? Sim, o projeto prevê, até porque nós temos o contraditório, temos a ampla defesa, porém, ele diz expressamente que não são permitidas perguntas de caráter discriminatório e vexatório. Ou seja, perguntas desconectadas com o fato que está sendo apreciado em juízo. Que tem uma estratégia de questionar a moral, o moral da vítima, né? Então, essa é uma estratégia que desde tempos imemoriais, que não mais se justifica numa sociedade em pleno século XXI. Nós temos, por exemplo, um acórdão preocupante do Tribunal de Justiça de São Paulo, que recentemente disse que estupro de vulnerável, então, nos casos em que a vítima é menor de 14 anos, somente se configuraria se houvesse conjunção carnal ou conjunção anal. E veja você, isso na contramão de todos os estudos vitimológicos, todos os estudos do FBI, inclusive de como é a prática de crimes contra crianças. Porque o criminoso que escolhe uma criança como vítima, ele se aproxima com malas, ele se aproxima com brinquedos, ele pratica diversos atos de cunho sexual. Quando ele consuma a infração, é que ele já está descartando aquela vítima e vai ir para uma próxima. Então, se você consegue interromper um ciclo de abusos sexuais antes que ele consume o ato, não teremos o respaldo do Poder Judiciário de que aquilo foi sim um estupro de vulnerável contra uma criança. E ela não pode se defender, ela não tem voz para ir nas redes sociais e dizer: não, vocês não podem fazer isso comigo. Então, isso também é bastante preocupante. Você citou todo esse processo, né, maquiavélico até para sedução e de abuso. E tem alguns casos que eles são caracterizados justamente por serem sorrateiros, por serem dissimulados. O próprio grupo no Ministério Público teve recentemente, ou está à frente, né, do caso do famoso guru de meditação, Tadashi Kadamoto, que ganhou as redes sociais, os sites de notícias, foi amplamente divulgado. Ele é bom lembrar, é bom ressaltar, ele está na condição de acusado ainda, de investigado. O processo ainda não foi finalizado, então é bom fazer essa ressalva. Mas o Ministério Público, o seu grupo especificamente, está acompanhando esse caso? Sim, nós oferecemos uma denúncia contra o senhor Haire Tadashi Kadamoto, ele está na condição de réu. Portanto, né? Tecnicamente, vamos corrigir então, tecnicamente ele é réu. Na prática ele é um acusado, não é um condenado, mas é réu, né? Ele é réu, significa que o Poder Judiciário reconheceu que existem provas de que o crime existiu e indícios suficientes de autoria. Agora é dado a ele o direito de defesa, dele explicar os fatos, porque que ele entende que não praticou um crime de estupro de vulnerável e lesão corporal por dano psicológico. Até porque ele, como terapeuta, a vítima também sofreu graves danos psicológicos constatados pelo Instituto Médico Legal. Agora, a questão relacionada a esses gurus, ou líderes religiosos, agora falando genericamente, não de casos específicos, nós temos essa questão da hierarquia, né? O poder hierárquico, a questão da idolatria. A pessoa está em um ambiente em que tem uma série de outras pessoas que validam aquele comportamento, é toda uma rede, uma teia, e dificilmente um líder religioso desse pratica uma série de estupros ou abusos sexuais sem que tenham partícipes apoiando e reforçando a sua prática, colocando, como nós dissemos, panos quentes nos efeitos para que continue obscuro, para que a situação continue encoberta e não chegue ao conhecimento das autoridades públicas. E é difícil combater esse tipo de crime, né? Até a partir da própria vítima fazer a denúncia, porque ela está inserida num meio ali que acaba oprimindo ela. A vítima, em contextos
assim, de religiosos, de uma maneira lato sensu, muitas vezes ela não entende que ela é vítima de um crime. Ela não consegue perceber. É o primeiro ciclo da vitimização, que é o ciclo da verdade. Assim, ela começa a ter alterações fisiológicas, começa a comer compulsivamente, porque a intenção é dissimulada. Está praticando um ato de cunho sexual, porém diz para a vítima que a finalidade é diversa, que aquilo é para curá-la, por exemplo. E a vítima cada vez vai ficando mais e mais doente. E são selecionadas justamente aquelas vítimas que já são mais fragilizadas, ou seja, que têm uma capacidade de responder de uma forma resiliente, de procurar ajuda, diminuída. Então, também tem, pelo menos nos casos em que eu atuo, deu para verificar bem que não foram vítimas escolhidas ao acaso, foram vítimas estudadas, vítimas selecionadas. E que alerta importante, situação gravíssima, e eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui e trazer à tona esses assuntos que são de interesse público, esse alerta. E para finalizar, nesses minutos finais, eu gostaria de reservar esse espaço para que a senhora deixasse os contatos, né, para eventuais vítimas, ou mesmo para quem quer mais informação, para quem quer saber mais sobre o assunto, para que haja mais cuidado e mais educação, principalmente, em relação ao tema. Então, portanto, eu deixo à sua disposição esses minutos finais para deixar os seus contatos e fazer suas despedidas. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer todos os meus colegas promotores de justiça, psicólogos, médicos, engenheiros que participam do projeto, sendo que esses outros profissionais o fazem de forma voluntária. E colocar para vocês, se você presenciou um crime, denuncie. Não deixe esse peso com essa vítima, com essa sociedade. Funcione você mesmo como uma rede de apoio. Não a questione sobre a correição e correção. Vocês podem procurar o projeto de acolhimento de vítimas, projeto AVARC, avarc@mpsp.mp.br. Temos o site, temos no Instagram, Facebook. Estamos à disposição para poder acolher e pedimos nesse momento que vocês façam um clamor nas suas redes para os seus deputados para a aprovação do Estatuto da Vítima, que é o projeto de lei 3890/2020. Ele já conta com a assinatura de 34 deputados federais e esperamos que toda a Casa Legislativa acolha esse projeto de lei. Muito obrigada. Tá aí, temas importantes como esse, você sempre tem aqui no programa Análise Direta. E se você gostou, quer rever, é só acessar as nossas redes sociais pelo YouTube, né, no canal Rede Notícias, ou então pelo Facebook /programa Análise Direta. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Rede Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E você também pode participar, pode mandar um WhatsApp para a gente, né? Você que está fora do país, é só acrescentar o número 5511 99224 7760, é esse número que está aparecendo agora na sua tela. E continue ligado, porque aqui, como eu disse, você sempre tem a presença de um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima.